Fala galera, beleza? Então pessoal, hoje uma celebridade, Hugo Veiga, pra gente falar de uma obra do Pais 1. Dá o recado aí pra eles. Opa galera, prazerzão aí. Eu sou o Hugo Veiga, professor de artes cênicas. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou pra terra. Então, roda a vinheta aí. Então galera, olha só, hoje é a obra do G7. Eu só quero frisar uma coisa antes de passar para esse monstro aqui, pessoal. Leia a obra, ok? Nós vamos fazer breves resumos e esse episódio vai ser dividido em dois momentos, beleza? Então você vai acompanhar a análise do Hugo em dois momentos, anotando e de preferência faça a leitura. O link vai estar na descrição, assim como você pode baixar direto do site do G7, beleza? Lembrando, galera, que no PAS 15% da prova é artes visuais, cênicas e música. Então, a obra é muito importante, as perguntas costumam ser muito em cima da obra, então leiam essa obra. A gente vai começar falando um pouquinho sobre releitura. O que é releitura, professor? É o fato de você retomar uma obra e contar ela de novo, né? Se eu falo em Fausto, na arte, qual é a primeira pessoa que te vem à cabeça, o primeiro artista? Fausto Silva. Ô, louco, cara, essa piada é péssima, cara. Fausto de Goethe. Ó, um detalhe importante, pessoal. Goethe é um autor estudado no romantismo do segundo ano. Com certeza ano que vem você vai ouvir falar desse escritor, não com essa obra. Mas sem dúvida nenhuma, Fausto é a principal obra, se não a mais famosa, né, do Goethe. Com certeza, né? Beleza? E o mais engraçado ainda é que o Goethe fala isso no romantismo e no renascentismo, no teatro renascentista da Inglaterra, o Christopher Marlowe, ele conta o Fausto dele também, né? É dizer assim, como é que eu vou contar essa história? E esse século, o G7 fala assim, agora a gente vai contar a nossa versão do Fausto, né? A gente vai contar da nossa forma. E aí, o que é o Fausto, professor? Bem, gente, de uma forma bem simples, Fausto, na verdade, uma pessoa faz um pacto com o demônio e vai chegar a hora que o demônio vai cobrar agora a sua dívida. Só que a pessoa, já dizia o Capitão Nascimento, vai pedir arrego. E é aí que começa a discussão da salvação ou da morte. Da condenação, né? Você vai para o inferno, né? A sua alma é do demônio e você vai para o inferno. E o cara não quer ir. No nosso caso concreto, o que acontece? Um ministro do Supremo Tribunal, ele vende a alma ao diabo, ele tem toda uma carreira jurídica muito bem feita, e quando ele está próximo de morrer, ele se arrepende disso. E ele contrata uma advogada, a doutora Maria Vitória, nossa protagonista, que vai defender ele, né? E vai tentar convencer Deus e o diabo a devolver a alma para o ministro. Tranquilo? Aí você vai me perguntar assim, por que essa obra está no Pais 1 se a outra obra teatral ela é clássica, né? Ifigênia em Aulis de Eurípides é uma obra clássica. Não sou eu. Por que a gente não pegou uma comédia clássica também? Muito simples. A comédia, ela depende de referencial. O que isso quer dizer? Você só vai rir se você souber do que eu estou falando. Eu estava falando pro professor aqui, eu tive uma professora na faculdade que eu tenho uma imitação perfeita dela, cara. Eu imito ela muito bem. Agora, se eu fizer para vocês, vocês não vão rir. Por que vocês não vão rir? Porque vocês não conhecem a pessoa. Então seria muito difícil eu pegar uma comédia de 2000 anos atrás, até um pouquinho mais, 2500 anos atrás, para vocês rirem. Então ia ficar uma coisa meio maçante. Então optou-se por pegar uma comédia completamente contemporânea, sendo que essa comédia ela tem características da comédia grega clássica. E aí eu vou listar 3 características para vocês. Primeira de todas, a crítica política direta. Existia na Grécia Antiga uma liberdade muito grande de você falar dos políticos, falar, ó, esse cara tá roubando nosso dinheiro, esse cara tá fazendo o que não devia fazer. Tranquilo? Então, muito direta. E eu já comecei falando para vocês que é um ministro do Supremo que vendeu a alma ao diabo.
Eu estava falando com um professor agora há pouco, eu não lembro, eu estou chegando já perto dos 40, eu não lembro um momento político do Brasil que as pessoas estejam tão voltadas para o Supremo Tribunal Federal como agora, né? E a crítica da peça é uma crítica jurídica, essencialmente. Então, primeira característica, a crítica política. Tranquilo? Segunda característica, interação com a plateia. Os gregos faziam isso, né? Os gregos citavam pessoas que estavam na plateia, os gregos citavam situações que estavam ao redor da situação que ele está falando, que todo mundo da polis conhecia isso. Tranquilo? E terceiro motivo, divindades. Deuses costumavam ser personagens, não era raro você ter Zeus como personagem de uma comédia grega, né? E aqui eu tenho, pelo menos de memória que me vem agora à cabeça, o diabo, Deus, Santo Agostinho, todos que são seres sobrenaturais, que são de uma divindade. Aí você vai dizer assim, ah, não é da minha crença. Pode até não ser da sua crença, mas é da crença de uma boa parte da população brasileira. Tranquilo? Então eu estou cuidando de seres divinos. Esses seres divinos, de fato, atuam na peça. Lembrando, galera, que o texto teatral, ele é um texto que é feito para ser executado, é para ser atuado, né? E como provavelmente grande parte do aluno do primeiro ano ainda não pegou um texto teatral nas mãos, não está muito familiarizado. Tem algumas partes do texto que você fala assim, poxa, não tem sentido a pessoa falar isso. É porque esse texto não é para ser falado, né? Geralmente ele vem entre parênteses no texto. Mas inclusive, olha só, pessoal, uma dica de leitura. Antes de você começar a ler a peça, leia os personagens e entenda o que cada personagem representa. Senão você vai ficar assim, ó, Hugo, aí 2 pontos, aí você começa a ler. Toda vez que aparecer Hugo, você fala Hugo, Eurípides, Hugo, Eurípides. Isso perde a fluidez do texto. Agora, se você entende quem é o Hugo, Hugo é o professor de história, então você vai traçar na sua mente um perfil psicológico do personagem, e o Eurípides, um perfil psicológico do professor de literatura. Então você já vai ler diretamente a fala. Mentalmente, isso além de ganhar velocidade no texto, você inclusive passa a entender como o personagem se comporta no ato cênico, o que é muito mais importante. Beleza? E esse texto que vem entre parênteses, ou não precisa vir entre parênteses, mas quase sempre vem, eu vou chamar esse texto de rubrica, né? E a rubrica, ela indica intenção que o ator vai fazer alguma coisa, forma que ele vai fazer rápido, vai fazer devagar, vai fazer chorando, vai fazer gritando, né? A forma que ele está atuando. E também, como a gente está com o texto do século XXI na mão, técnicas de suporte cênico, né? Iluminação, como é que é a iluminação, como é que é esse cenário, né? O texto vai dar pra gente uma ideia de tudo isso. E tudo isso vem na rubrica, tranquilo? O texto todo que não é rubrica é o texto de ser falado. Outra coisa também que é muito comum na comédia grega é música, né? E a música está permeando essa peça, né? Inclusive são composições inéditas, né? Especiais para a peça.
Então, pessoal, veja bem, olha só, saindo desse aspecto da rubrica, aí nós temos que observar, por exemplo, o título. Onde é que a literatura veria isso? Moleza, galera. Deus, diabo, ó, sagrado e justiça. Opa, o que é isso, pessoal? Barroco. De novo, ó. Então eu tenho Gregório de Matos discutindo o sagrado, e eu tenho agora a peça do G7 descobrindo o sagrado. E o que você vai ter que lembrar? Que o barroco é a arte do conflito entre Deus e o diabo. Então ele pode pegar um fragmentozinho lá e discutir a questão da alegoria, perfeito na peça teatral, não é? Por quê? Porque o teatro usa da alegoria na composição dos personagens. Veja que está extremamente contemporâneo e ainda faz o diálogo com as obras da primeira etapa, no caso, Gregório de Matos. Lembrando também que Gregório de Matos também fazia poemas o quê? Satíricos. Então eu posso dizer que essa obra é uma obra satírica? Perfeitamente. Lembra? Sátira faz crítica, e ela ainda vai mais longe porque ela faz crítica política, e isso vai deixar o texto muito mais profundo. Mas no próximo episódio, então, a gente vai entrar na narrativa e nas discussões. Hugo, opa, tamo junto. E a gente vai se ver no próximo episódio, galera. Beleza? Que a gente vai gravar outro dia com as mesmas roupas. Pô, eu vou ter que trocar de blusa, pô. Massa,